Hebreus 11, 4 é o nosso texto, Gênesis 4 também. Dois grandes artistas disseram a mesma coisa, mas de jeitos diferentes. Shakespeare e Oscar Niemeyer. Shakespeare disse assim: novas viúvas cada manhã ululam, novos órfãos soluçam, novas dores no céu batem. Niemeyer, um ano antes de morrer, desabafou numa entrevista, desculpem a linguagem aqui: a vida é uma merda, nascemos condenados. Shakespeare foi mais elegante, né? Verborrágico, mais elegante. Novas viúvas ululam, poetiza. Novos órfãos soluçam. Hebreus 11 é um capítulo fascinante das Escrituras, conhecido como a Galeria da Fé. O autor cita várias pessoas que viveram suas vidas com uma incrível estabilidade, um equilíbrio, uma vida de tremenda confiança em Deus. Às vezes até parecendo que podiam enfrentar qualquer coisa. Vidas de fé. Muitos de nós hoje estamos ansiosos, sem saber como é que a gente vai conseguir sobreviver o dia de hoje. Como é que a gente vai enfrentar a segunda-feira amanhã, ou o resto do ano, né? Estamos mais como Tommy e Dina, do Bon Jovi, né? Tommy nas docas, Dina se matando como garçonete, vivendo só com uma prece e suspiro, living on a prayer. Essas pessoas de Hebreus parece que estavam fora dessa realidade. Porque não apenas viveram ou sobreviveram em circunstâncias adversas, mas literalmente avançaram, em latim, contra mundum, contra tudo e contra todos. Noé, Abraão, Moisés, pessoas riam delas. Riam que estavam construindo um transatlântico lá no meio de Minas. Todo mundo pensa que eles são uns ridículos por fazerem o que eles faziam. Abraão pegando suas coisas e rumando assim, sem rumo na verdade, por um desconhecido, sem saber nem direito para quê. O mundo riu deles. Mas a história provou que eles estavam certos. Estavam certos porque estavam obedecendo a Deus, porque estavam vivendo pela fé. E por isso eles não fazem parte, talvez, de uma lista de celebridades, né? Uma lista de fim de ano de alguma revista famosa. Mas eles estão na listas dos pecadores de quem Deus carimbou e disse: esses valem a pena. Eu tenho orgulho desses aqui. Deus os colocou no pedestal, gente. Deus em Hebreus 11 diz assim: eu vi o que eles fizeram. Eu estava com eles, minha graça. E lhe digo a vocês, vale a pena conhecê-los. Diz que Deus diz, vale a pena conhecer as suas histórias, suas biografias, seus segredos. Eles são endossados por quem realmente vale a pena agradar, pelo único que, na verdade, a opinião conta. A única que tem uma opinião com peso eterno. Quando a gente tem a aprovação desse ser, dessa única testemunha que importa, dizendo para nós, eu aceito você, eu aprovo você, então a gente pode enfrentar qualquer coisa. Então o inferno pode abrir suas portas e soltar todos os demônios contra a gente. Não importa. Porque tens do lado o suporte, e não apenas o suporte, mas o endosso, o carimbo de quem realmente é o único que conta. Como é que a gente pode se espelhar, poder pegar uns respingos dessa fé que essas pessoas tiveram? É disso que Hebreus 11, 12 trata. O protagonista sempre é Deus.
Hebreus parece não colocar muito, mas o protagonista da carta é Deus. Eles fizeram o que fizeram pela graça de Deus. Mas Hebreus 11, 12 também nos convida a conhecer a vida dessas pessoas de carne e osso. Elas são colocadas lá como nuvem de testemunhas. Ou seja, se espelhem, deixem estas pessoas inspirar a vida de vocês. Vejam como Deus agiu na vida delas. E se aproprie disso. E caminhem nessa direção. Foram citados vários, Enoque, Abraão, e semana que vem mais alguns, e eu vou trabalhar mais alguém também. Mas eu escolhi uma pessoa. Porque não dá para falar de todos em 40 minutos. E eu escolhi um que eu nunca falei antes. Então essa semana eu tive mais trabalho para preparar a mensagem. Abel. Só um versículo foi destinado para ele, o versículo 4. Abel. E é citado um incidente na história de Abel, que a gente não conhece, mas um incidente. Quando ele e o seu irmão Caim se apresentaram diante de Deus com uma oferenda, uma oferta. O Abel era pastor de ovelhas, trouxe um sacrifício de um animal. Caim era um agricultor, trouxe um sacrifício de grãos, de produtos da terra. Gênesis 4 nos conta, leitura feita pela Naí, que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Naquela oferta, Abel recebeu o endosso, o carimbo, o testemunho de Deus e entrou para essa ilustre galeria. Como é que isso aconteceu? A gente não tem muitos detalhes dessa história. Temos algumas informações, e as informações que temos, elas são dadas num estilo assim de contraste. O Abel é sempre apresentado na Bíblia em contraste com o seu irmão. São descritos juntos, um do lado do outro. Por isso que a melhor forma de conhecer o Abel é nos perguntar como é que eles eram parecidos, como é que eles não eram parecidos. Aliás, não sei se já perceberam, mas essa é uma tendência das passagens bíblicas. Colocar duas pessoas lado a lado e mostrar como elas são idênticas por um lado e ao mesmo tempo diferentes, né? Aqui temos Caim e Abel. Mesma família, mesmos pais, mesma educação, mesmo colégio, mesma religião. Ambos vão adorar o mesmo Deus através da entrega de sacrifícios. Mais tarde, Isaac e Ismael, mesmo pai, totalmente diferentes. Jacó e Esaú, gêmeos, mesmo gene, totalmente diferentes. 10 madrinhas do casamento, tolas. 10 madrinhas sábias. Mesmo evento, mesmo círculo de amizade, talvez até o mesmo vestido, e totalmente diferentes. Eu acho que a razão pela qual a Bíblia pontua duas pessoas, coloca do lado assim, contrastando, é justamente para nos ensinar uma coisa bem simples. Que no fundo, bem no fundo, há somente uma diferença gigante no ser humano, na humanidade. Eu sei que tem várias, mas no fundo tem só uma. E não é uma diferença social, não é uma diferença racial, não é uma diferença econômica, não é uma diferença política. A linha divisora que atravessa as famílias, que atravessa as culturas, que atravessa as religiões, que atravessa até dentro da igreja as pessoas. Caim e Abel, dois caras espiritualizados, dois crentes, dois adoradores de Deus. Um é aceito e um é rejeitado. E o rejeitado persegue aquele que é aceito. Cada pessoa neste mundo é ou Caim ou Abel. Qual é a diferença? A diferença está na abordagem de Deus, na aproximação que a pessoa faz a Deus. Tem dois tipos diferentes de fazer essa abordagem. Há dois jeitos diferentes da espiritualidade trabalhar no nosso coração. E uma vez que essa abordagem é escolhida por alguém, isso vai afetar tudo. Vai afetar psicologicamente a tua vida, sociologicamente, e até afeta o destino eterno da pessoa.
Vamos lá. Em que sentido Caim e Abel eram diferentes, por assim dizer? Vamos começar diferente. Que sentido eles eram parecidos? Em que sentido Caim e Abel são semelhantes? Iguais, por assim dizer, né? Ambos foram ensinados, e ambos talvez até intuitivamente, sabem que não dá para abordar Deus, não dá para aproximar de Deus assim, ó, de mãos vazias. Não dá para simplesmente ir a Deus do jeito que a gente está. Não sem uma oferenda. Algumas igrejas têm até um slogan, e eu confesso que até já usei aqui: venha como você está, venha como você é. Né? Come as you are. Caim e Abel sabem que não dá para ir à igreja ou a Deus do jeito que a gente está, como a gente é. Eles precisam chegar diante de Deus com uma oferta e dizer: por favor, posso entrar? Por favor, me aceita agora? Me aceita por causa da minha oferenda? Por que isso, gente? Algumas pessoas pensam que sabem o porquê. Elas dizem assim: ah, pastor, é que Caim e Abel eram seres primitivos. Eles são exemplares do Homo sapiens, ou então do Homo religios, o ser humano religioso por natureza. Cada cultura na Terra, pastor, dá uma olhada no History Channel, cada civilização crê na existência de Deus ou deuses e em seus rituais de culto requerem e promovem momentos de entrega de oferendas. Algumas culturas e religiões chegam ao ponto de ofertar até o sacrifício humano, né? Foi feito no passado, o sacrifício de animais. Algumas pessoas entendem que Caim e Abel são primitivos. Gente que acreditava lá atrás em um Deus mal-humorado, em um Deus zangado, que precisa algum tipo de oferenda. Que hoje não é mais assim. Hoje nós somos seres sofisticados, seres do iluminismo, nós somos produtos desse esclarecimento que varreu a humanidade. A gente não precisa mais desse tipo de oferenda para se apresentar diante de Deus. Somos seres humanos, mas o tempo tem mostrado que oferenda é mais que algo primitivo. Oferenda, na verdade, é parte da natureza humana. Tem um padre muito famoso na internet, eu até recomendo que vocês, se o assistirem, o assistem com muitos filtros, com muita cautela. Não dá para subscrever muita coisa do que esse padre ensina, mas ele tem bons conteúdos em algumas coisas, e ele falou, nessa semana, pelo menos apareceu para mim nas minhas redes sociais, ele falou algo verdadeiro nesse sentido. Padre Paulo Ricardo, ele diz assim: gente, fazer sacrifício é da natureza, do ente das coisas. Fazer sacrifício é parte essencial do ser. Eu acho que lá no fundo, nós concordamos. Sabemos que isso tem pelo menos um fundo de verdade. Mesmo que a gente não se dê conta. Explico para vocês. Vamos pensar em nossos relacionamentos. Sabemos que a gente não pode chegar assim, no mais, de mãos abanando. Sabemos que sem oferenda, relacionamentos não funcionam. Se queremos a aprovação, se queremos aceitação, se queremos elogios, precisamos controlar o que as pessoas enxergam de nós. Isso é uma oferenda. Esse ano é um ano de eleições. Candidatos se apresentarão ao eleitorado. E eles virão a nós dizendo assim: me aprove, me aceite, me escolha e aperte o meu número na urna. Mas eles não veem a nós como eles realmente são. Eles não se mostram a nós como exatamente são. Eles controlam, seus marqueteiros tentam controlar o que a gente vê e sabe a respeito deles.
eles vêm a nós com uma oferenda. Veja meu currículo, veja minhas credenciais, observe meu plano de governo, me aprove com base a minha oferenda. Oferendas fazem isso, gente. Elas criam uma imagem e elas escondem as nossas fraquezas. Os candidatos sabem disso. Se nós soubermos como eles realmente são, como eles tratam as pessoas, as crianças, os pobres, as mulheres, Deus, talvez a gente possa descartá-los. Então eles controlam ou tentam controlar o que nós sabemos a respeito deles, e isso é dar uma imagem para nós e esconder as fraquezas, uma oferenda. Pastor, esse exemplo é muito extremo. Política. Políticos não são muita referência, ok, mas amigos se tratam assim também. É assim que somos aceitos numa rodinha, numa panelinha. É assim que começamos um namoro, nós controlamos o que as pessoas sabem de nós. Vocês acham que eu deixei a Diane saber como é que eu realmente era? Controlamos. E algumas pessoas chegam a ter crises de ansiedade ou crises de depressão, porque são, famosos têm isso também, porque são amados, são adorados, legião de fãs dispostos a fazer qualquer coisa por causa dessas celebridades, só que esses famosos entram em depressão ou ansiedade porque eles sabem que quem está adorando eles e aplaudindo e cantando suas músicas só conhecem uma versão estilizada, customizada, só conhece uma versão oferenda deles. Jim Carrey fala abertamente sobre essa crise. E essas pessoas famosas, elas só conseguem alimentar o amor do fã por um tempo. E de repente se sentem fraudes, porque sabem que se as pessoas que vão aos shows, que fazem tatuagens sobre o que elas disseram, quem elas são, com base a versão completa, não a versão do palco, aquilo tudo poderia desmoronar. E com medo de serem rejeitados, elas entram em parafusos. Gente, quando a ficha cai, essas pessoas podem até ficar doentes, porque sabem que não vão poder viver assim o tempo todo. Por um lado, é extremamente sufocante ter que se apresentar às pessoas e a Deus cada minuto de nossa vida com uma versão, com uma imagem, com uma oferenda. Por outro lado, temos que fazê-lo. Porque a coisa que mais nos apavora é sermos conhecidos como realmente somos. Jean-Paul Sartre, em seu livro Ser Livre e o Ser e o Nada, ele tem um capítulo onde ele fala que nada é pior que uma mirada, que um olhar fixo para você, um olhar que te analisa da cabeça aos pés cada detalhe. Porque se alguém te enxergar com essa capacidade de análise, de profundidade, se a gente não puder controlar o que a pessoa sabe da gente, isso acaba com você. Isso te derruba. Sartre derrubou a tese que a gente gosta de espalhar por aí: eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Importa sim. Se importa sim. Sartre disse que pensar assim é ingenuidade. A gente não aguenta ter pessoas nos observando e formando opinião sobre nós a partir do que elas veem e não do que eu mostro para elas. A gente não aguenta não poder controlar o que saberão a nosso respeito, porque isso nos coloca em risco, sério risco de sermos rejeitados, de não sermos aceitos, de não sermos incluídos. Sempre nos apresentamos em qualquer situação com oferenda nas mãos, acobertando, escondendo ou mostrando uma imagem customizada de quem somos. Isso é uma oferenda. Por que tudo isso, pastor? De onde vem esse negócio? A Bíblia dá uma resposta antiga, mas fundamentada sobre isso. A Bíblia diz que tudo começou com os pais de Caim e Abel, Adão e Eva.
Antes de desobedecerem a Deus, eles não tinham necessidade nenhuma de oferenda. Necessidade nenhuma de esconder nada. Eles não tinham nenhum constrangimento de se aproximar nenhum do outro, tanto é que andavam nus, e nem de se aproximar de Deus. Literalmente a palavra de Deus lá em Gênesis 2 diz, eles andavam nus e não sentiam vergonha. Não tinham nada para esconder, não tinham necessidade nenhuma de se apresentar diante de Deus com oferendas. Corações completamente puros. No minuto que eles desobedeceram, o que eles fazem? Eles correram para trás dos arbustos. Eles buscam folhas de figueira para se cobrir, não apenas dos olhos de Deus, mas inclusive para cobrir um ao outro. Nunca tiveram nenhum tipo de suscetibilidade. A Bíblia diz que naquele momento eles se tornaram 100% orgulhosos e egocêntricos, só que não conseguiam extinguir o conhecimento natural de que foram criados originalmente, não para serem egocêntricos, mas para estarem em comunhão. Como resultado, eles e nós vivemos com uma culpa, uma vergonha e com um peso nas costas. Sabemos intimamente que não somos aceitos pelo que realmente somos, que precisamos de uma oferenda. O tempo todo nos apresentamos para as pessoas e para Deus dizendo, olha isso, olha aquilo, olha o que eu fiz, não te esqueça daquele favorzinho que eu fiz. Criamos a nossa própria realidade, nos importamos sim com o que as pessoas dizem de nós, dizemos que não acreditamos, dizemos que não cremos no que é pecado, julgamento, eternidade, mas no fundo cremos e temos medo disso. O que a gente faz com essa voz dentro de nós que mostra a nossa desarmonia, a nossa irregularidade? Alguns chamam de complexos, traumas, problemas da criação dos pais. Tudo isso é verdade, mas só agrava. O problema é anterior. O problema é mais profundo. Hebreus 4 diz que nada é escondido de Deus, que todas as coisas de todas as pessoas estão expostas diante dele. A Bíblia diz isso, e Sartre também diz isso sem citar a Bíblia. E o que a gente faz? A gente se apresenta com oferendas. Nos matamos para trabalhar. Por quê? Nossa ânsia de ajudar todo mundo. Por quê? Nossa incapacidade de dizer não para alguém. Por quê? Nosso medo terrível de decepcionar alguém. São nossas oferendas. Somos nós tentando cobrir nosso sentido de estarmos expostos e com uma conta para pagar. Só com oferendas nos sentimos aceitáveis. Porque nunca algumas pessoas se comprometem numa relação, se comprometem num grupo social ou numa igreja. Porque a gente afasta às vezes as pessoas de ter uma intimidade com a gente? Porque no fundo temos medo de que se elas souberem como eu sou quando eu acordo, como eu sou quando eu estou com raiva, como eu sou quando eu vejo tal coisa, como eu me sinto quando pisam no meu calo, elas vão pirar em conhecer a nossa pior versão. Nossas oferendas. E por trás delas a gente sabe que elas não são perfeitas. Respondendo, em que sentido, José, Caim e Abel são parecidos? Ambos sabem que não podem se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Ambos sabiam que precisavam se apresentar diante de Deus com oferendas. Um presente de agrado, de apaziguamento. E eles não só são parecidos um com o outro, eles são parecidos iguais a gente. Somos a mesma coisa. Quer conscientemente saibamos ou não, todos os dias de manhã nos acordamos e começamos a preparar as nossas oferendas para agradar os outros. Em que sentido Caim e Abel são diferentes?
A diferença nos é dito no texto. Ambos trouxeram oferendas a Deus, mas Abel trouxe uma oferenda mais excelente. A de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada por Deus. Imediatamente podemos pensar, puxa, que injusto, pastor. Né? Dois irmãos, que injusto, né? A forma que me explicaram quando eu era pequeno até me ajudou por muito tempo. Mas recentemente eu descobri que o texto não dizia muito bem isso, né? Me disseram que a oferta de Abel tinha sido das primícias e a de Caim o resto. Que o Abel trouxe o melhor cordeiro e Caim trouxe as batatas podres. Né? Meus professores disseram isso quando eu era pequenininho. Pode ser. Não quer dizer que está errado. Mas o texto não disse isso. O texto não disse que a oferta de Caim foi resto. É difícil a gente querer, então, firmar essa tese. Tem formas diferentes de explicar o porquê. Pelo menos 4. E elas são muito boas, na verdade, cada uma delas. Mas a Bíblia, no fundo, a Bíblia não responde. Não diz exatamente. Por isso que os teólogos, então, elaboram estas. Eu não vou me ocupar de falar todas as formas possíveis de explicar essa oferta. Eu vou ficar com uma delas, que combina mais com o tema da Bíblia, combina mais com a tradição, a ênfase da Igreja Luterana, e ela combina mais com o que o texto de Hebreus nos diz. Hebreus 11 nos diz. Você pode concordar, se não quiser concordar, podemos debater, fiquem tranquilos, mas pelo menos considere isso. Vamos lá. O que Hebreus 11 disse? Que foi o porquê da oferenda de Abel ser aceita e a de Caim não. Foi uma oferenda realizada pela fé. Fé é o segredo, de acordo ao autor de Hebreus. E fé é um presente que Deus nos dá pela sua palavra. É uma resposta positiva que a gente responde quando somos estimulados pela palavra de Deus. Muito bem. Abel e Caim conheciam a palavra de Deus? Conheciam. Ambos haviam escutado, ou diretamente de Deus, ou dos seus pais. Por exemplo, o que Deus já havia revelado, pelo menos em Gênesis 2 e 3. Deus havia revelado o quê para os pais de Caim e Abel? Deus havia revelado o que aconteceria se eles desobedecessem. A desgraça que viria a causa do pecado. Então, quando Caim e Abel desenvolveram em algum momento um senso de culpa, de vergonha, de inadequação, essa voz dentro da gente que diz que estamos irregulares, Caim e Abel sabiam por quê. Sabiam de onde vinha. E eles também sabiam outra coisa. Eles tinham ouvido Deus dos seus pais, dizer como é que a gente lida com esse senso de culpa, como a gente se responsabiliza pelo pecado. O que Deus disse? Primeiro de tudo, Deus disse, não tentem encobri-lo, não tentem esconder com folhas de figueira. Não vai funcionar. Suas oferendas, Adão, Eva, Caim, Abel, nunca serão suficientes. O que Deus disse para eles logo que eles pecaram? Me deixe ser o cobertor de vocês. Me deixe vesti-los novamente. Me deixem agasalhar vocês e esconder as vergonhas de vocês. E aí lembramos o que Deus fez, que é uma das cenas mais bonitas da Bíblia, né? Tinha até uma devoção nesta semana na hora luterana que contava essa história, né? O Deus alfaiate, o Deus que confeccionou roupas para Adão e Eva. Sabiam disso? Foi um jeito dele dizer, você nunca mais conseguirá lidar com essa culpa, com esse senso de estar exposto sozinho. Você não conseguirá consertar o seu erro por conta própria. Eu terei que me envolver. Suas oferendas não funcionarão, nunca encobrirão. Eu terei que encobrir. Vocês nunca pagarão a conta de vocês. Eu terei que pagar. Alguém outro vai ter que pagar. Essa cena
é muito valorizada na Bíblia. Deus vestindo Adão e Eva. Está em Apocalipse. Nós diante de Deus, um dia vestidos com uma roupa especial. Está nas parábolas de Jesus, a boda tem que chegar com a roupa específica. E está numa profecia de Isaías lindíssima, onde o profeta diz: tenho alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Tirou a minha folha de figueira da frente, que não funciona, e me cobriu com o manto de sua justiça, como o noivo adorna, como a noiva se enfeita. A oferta de Abel foi, em primeiro lugar, uma resposta a isso. Mas também teve uma outra coisa intimamente alinhada com essa revelação, que vocês conhecem bem, e o Caim e o Abel também conheciam, que é Gênesis 3:15. Quando Deus antecipou, não apenas que se iria envolver, mas como Ele faria isso. O que Deus diz em Gênesis 3:15? Deus diz como é que Ele vai fazer o pagamento, como é que Ele vai fazer a oferenda para que Ele mesmo aceite. E Ele diz que no lugar de Adão e Eva, no lugar de toda a humanidade, Ele diz: eu enviarei alguém. Será um descendente de vocês. E esse alguém será ferido numa terrível batalha. Ele sofrerá. Ele sangrará. Ele será a oferenda. Ele fará o que você não tem capacidade de fazer. E Ele o fará por amor. E o sacrifício dele nos reconciliará perfeitamente. Ele será o salvador de vocês, mas ele será sangrado. Ele será ferido. O inimigo vai morder o calcanhar dele. E Abel, quando faz a sua oferenda, tem fé nessa promessa. Dita aos seus pais. Vem, gente, quando Abel faz a sua oferenda, é uma oferenda de sangue. É uma oferenda de alguém que foi ferido. E ele pastoreia ovelhas, e o que ele pode ferir é um cordeiro. Muito provavelmente respondendo à palavra de Deus, que Deus tinha dado antes. Ele deve ter se apresentado, gente, dizendo alguma coisa assim, ó: Senhor, eu não sei o que isso aqui vai significar. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai consertar o que eu e a minha família fizemos. Eu nem sei se essa oferenda vale alguma coisa. Mas eu sei que o Senhor é a minha única esperança. Que o que o Senhor vai enviar, que esse alguém que vai ser ferido, sangrado por mim, é a única coisa que eu tenho, que talvez possa ser suficiente. Porque o que eu posso trazer não é. Por isso, Senhor, eu trago aqui um cordeiro ferido. E eu confio na Tua palavra, na Tua promessa. Só nela. Não venho apresentando as minhas credenciais. Não venho trazendo o meu currículo. Caim não deve ter se apresentado assim. Pelo contrário, deve ter vindo como o ser humano normalmente faz. Sem fé na promessa de Deus. Como é que o ser humano se apresenta? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Veja minhas obras, veja minhas orações, note o meu dízimo, note meu suor, olhe para os meus filhos bem educadinhos, olha o boletim escolar dos meus filhos. Olha a minha reputação, pergunta para os meus colegas de trabalho, 40 anos trabalhando naquela empresa, nenhuma falha, Senhor. Note como eu participo da igreja e quanto eu trabalho pela igreja. Quantas reuniões e atividades e voluntariado, quanta coisa eu faço, Senhor. É bom que o Senhor me favoreça, é o justo a ser feito. Abel vem e diz: tem misericórdia de mim, pobre pecadora. Veja se não é a cena que Jesus pintou anos mais tarde do fariseu e do publicano no templo. O fariseu batendo no peito com a sua ofrenda.
Graças a Deus que eu não sou que nem ele. O Senhor tem que me abençoar, eu mereço. Posso não ser perfeito, mas estou acima da média. E o publicano no fundo da igreja? Tem misericórdia de mim. Caim se apresenta para abordar a Deus e fala de quem? Fala de si. Abel se apresenta e está falando de quem? Cordeiro ferido. Jesus. E essa é a diferença fundamental da humanidade, gente. O critério decisivo no juízo final. Quem fala de si e quem fala de Jesus. Abel fala de Jesus e te convida a falar de Jesus. Daquele que seria, e nós sabemos que foi, enviado dos céus. Daquele que veio e lutou contra o inimigo, uma batalha, e foi picado, e foi ferido, mas ressuscitou. E na sua ressurreição e no seu sacrifício, foi tido como uma oferta agradável e suficiente para deixar Deus em paz. Queremos que as pessoas nos aprovem, queremos controlar o que as pessoas sabem a nosso respeito. Jesus podia fazer isso e abdicou. Jesus disse, não me interessa se as pessoas vão rir de mim, não me interessa se elas me rejeitarem, eu não quero controlar ninguém, nem o que pensam a meu respeito. E ele foi à cruz, nu, envergonhado, ridicularizado, em nosso lugar. Abel se agarrou nisso, na promessa disso. E essa confiança na ferida, no sangue, no sacrifício de alguém outro, enviado por Deus como seu Salvador. E foi só por isso, pela fé, que ele foi aceito. Efésios 5:2 diz que Cristo veio e Cristo foi essa oferta agradável e perfeita. Ele nos amou porque foi a oferta em nosso lugar. E aí, gente, para concluir, quem somos nós? Como saber quem somos nós? Caim ou Abel? Como é que a gente sabe quem a gente é? Ou para nós luteranos que cremos no paradoxo, justo e pecador, né, que somos Caim e Abel ao mesmo tempo, qual estamos alimentando mais dentro da gente? Qual estamos deixando vencer? Qual voz está falando mais alto neste momento da nossa vida? Quem nós queremos que saia vencedor nessa batalha? Como saber quem está falando mais alto dentro do nosso coração hoje? Tem 2, 3 formas de saber. Primeiro, Hebreus faz o que com Abel? Coloca ele num pedestal. Hebreus aplaude Abel. Hebreus diz, ele foi aceito. Hebreus elogia, aceita o Abel. Ele foi visto por agrado por Deus, pela fé. E aqui eu digo algo para vocês. Cada um de vocês aqui já recebeu este elogio. No dia do teu batismo, ali você recebeu a roupa de Cristo. Ali o Deus que vestiu Adão e Eva vestiu você. É o que diz Gálatas. Em nosso batismo, de Cristo vos revestistes. Cristo te vestiu no teu batismo. Ali o sacrifício de Cristo na cruz foi dado, creditado, debitado em teu lugar. E fomos ali, nas águas do batismo, aceitos por Deus perfeitamente, suficientemente e para sempre. E a gente recebe esse elogio todo domingo, na palavra de Deus. Pelo menos numa igreja luterana, eu sei que você recebe. Todo domingo, a afirmação de que o Cordeiro de Deus foi enviado por você. E você está dentro. E você é perfeitamente amado por Deus. E na Santa Ceia que a gente toma também,
na igreja, também recebemos esse testemunho. Porque quando nos é dado pão, vinho, corpo e sangue, nos é dado por você, por vós. Não é abstratamente. É um elogio para você. É uma afirmação para você. Abel foi elogiado em Hebreus e nós também fomos, gente. Há um testemunho também sendo dado nesse momento, nos céus e na terra, a teu favor. 1 João diz, é o testemunho da água, batismo, da palavra e do sangue, Santa Ceia. A pergunta é, estamos vivendo felizes com esse testemunho, com esse elogio? Sabemos disso e estamos vivendo de acordo, em paz, na alegria de sermos vistos por Deus desta maneira? Se você não está, saiba que você pode. Você pode viver com essa alegria, com essa certeza e com essa paz toda a tua semana. Este elogio de Cristo te acompanhando, porque é assim que Deus enxerga cada um de você, meu irmão e minha irmã, como alguém amado perfeitamente por Deus. Deus vai se agradar das tuas oferendas diárias. Deus vai se agradar do teu trabalho, na empresa, na escola, em casa, na igreja. Deus vai se agradar do teu suor, da tua oferta financeira. Deus vai se agradar quando você troca a fralda do bebê, quando você faz ali um grude para o teu marido em casa, um arrozinho, feijão. Deus vai se agradar quando você estuda para um concurso. E Deus vai ver tudo isso aí como uma oferenda bonita, vai ter um cheiro gostoso quando chega no céu, porque todas as tuas mini oferendas e as minhas estão contagiadas, estão incluídas dentro de uma oferenda maior, que é a de Cristo por nós. Então, cada detalhe, quando você come e dorme, Deus está sorrindo no céu por você, porque você está vestida de Cristo. Você pode viver com essa tranquilidade, com essa paz, com essa leveza. Tudo o que fazemos já foi, está sendo e será aperfeiçoado constantemente com Cristo. Vivendo assim, a vida é mais saborosa. Pode ter dias difíceis. Shakespeare e o Niemeyer nem estão tão errados assim. A vida, às vezes, mesmo fede de ruim. Mas, a partir dessa oferenda de Cristo, para nós sempre tem esperança. Para esta vida e para a eternidade. Kierkegaard, filósofo preferido do nosso professor Mateus, disse, daqui a pouco é meia-noite, Cinderela, e as máscaras vão cair. Nós não nos assustamos quando a máscara cair. Porque a imagem que Deus vai enxergar não é a nossa. Não é o nosso esqueleto podre. A imagem que Ele vai enxergar é a imagem de Cristo que foi dada a nós. Não voltaremos a ser quem nós éramos. Não seremos transformados meia-noite para o pior. Seremos Cinderela para sempre. Depois da meia-noite. O elogio é seu. É meu. A gente pode viver assim. Mas uma outra forma da gente saber se a gente está ou não está vivendo assim, se a gente está deixando o lado Abel falar mais alto, é que um perseguiu o outro. Os dois apresentaram ofertas. Um foi aprovado, o outro não. E depois daquele dia, um saiu à caça do outro. Quem vive como Abel não está atrás de ninguém. Já pagou tua conta? Já foi para a igreja? Já fez tal coisa? Quem vive como Abel não está preocupado com isso. Apresentou sua oferta, foi abraçado por Deus, seguiu sua vida em paz. Quem vive como Caim está atrás do outro. É o pronto para criticar, é o ponto para julgar, é o ponto para perseguir. Puxa, mas você vota nesse candidato? Puxa, mas você não vai mais na igreja? Puxa, mas você casou com tal pessoa? Puxa, mas você não fez isso, não fez aquilo?
Os Caíns adoram fazer isso. Sabe por que eles fazem isso? Porque como eles sentem que a oferenda deles deu lá e voltou, bumerangue foi e voltou, eles sentem que Deus está zangado com eles e a conta deles não está paga, eles vivem sem descansar. Eles não dormem. A alma deles não dorme. E eles não descansam e não te deixam descansar. Eles não vivem e não te deixam viver. Que é o que o fariseu faz. Então, dá uma olhada na tua vida. Dá uma olhada nas tuas relações. Por que as pessoas estão te evitando? Será que não é porque você está sendo um pouquinho Caim demais com elas? Pensa, eu não posso julgar ninguém aqui. Porque Caíns estão cansados de tentar e não conseguir, porque estão tentando errado. Estão tentando com a folha da figueira até hoje agradar a Deus. E não desfrutam o presente do Cordeiro de Deus. E porque estão cansados, vivem amargurados, vivem atrás, perseguindo os outros. E por último, se você quer saber se é Caim ou Abel, um deles morreu na história. Né? E o chamado de Cristo é para que você e eu morramos. Morramos por nosso ego, morramos por nosso orgulho, morramos por nosso desejo de apresentar as nossas oferendas, e olhe para mim, e olhe para mim. Morramos por nosso currículo. Mate o teu currículo. Usa ele para uma aplicação de trabalho, mas não te senta em cima dele. Mate as tuas boas obras da igreja. Deixa outras pessoas falar delas. Que a tua mão direita nem saiba o que a tua mão esquerda fez. Mate tua justiça própria. Mate tudo isso. Mate o teu desejo de fazer as coisas do teu jeito. O Abel veio e morreu. É vítima. E quem caminha com Cristo recebe o sacrifício dele, mas vive vidas que se sacrificam e se crucificam e morrem pelos outros. Avalie também a tua vida sobre esse prisma. O elogio é teu. Não persiga ninguém. E se alguém te der uma patada, deixa. Faz parte da nossa morte diária. A gente pode, né? Seremos Cinderelas para sempre. A nossa oferenda já está garantida, Cristo por nós. Deus abençoe essa palavra na vida de você, no que Ele quiser fazer com ela. Amém.